Sabe aquela sensação? No meio do treino, o músculo começa a queimar, a força vai embora e a gente pensa, pronto, cheguei no meu limite físico. Mas e se não for bem assim? E se o verdadeiro jogo, a verdadeira batalha, estiver acontecendo num lugar que a gente nem percebe, naquela conversa silenciosa entre o nosso cérebro e os nossos músculos? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso, porque essa pergunta ela vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente achava que sabia sobre exaustão. Já parou para pensar que a resposta talvez não esteja na força do músculo em si, mas na qualidade da comunicação que controla esse músculo? Olha, a fadiga não é só o músculo pedindo arrego. É um processo muito mais sofisticado. É um diálogo, sabe, que acontece o tempo todo entre o cérebro e o corpo. E para a gente entender essa conversa, primeiro a gente precisa aprender o idioma que a ciência usa. E o nome técnico para isso é fatigabilidade neuromuscular. Parece complicado, mas pensa assim, ó, é como se fosse uma linha de montagem. O cérebro é o chefe que dá a ordem. Os nervos são os mensageiros que levam essa ordem, e o músculo é o operário que executa. A falha pode vir de cima, sabe? O chefe para de mandar as ordens direito, e isso é o componente central. Ou o problema pode estar lá na ponta. O operário, o músculo, está tão cansado que não aguenta mais. Esse é o componente periférico. A fadiga pode vir de qualquer um desses pontos. Tá, mas como é que os cientistas fazem para ouvir essa conversa? Como eles grampeiam essa linha direta? Bom, eles usam umas tecnologias incríveis que basicamente abrem uma janela para o nosso sistema nervoso, permitindo medir os sinais elétricos minúsculos que viajam do cérebro até os músculos. De um lado da linha, a gente tem o EEG, que é tipo um fone de ouvido na sala do chefe. Ele nos mostra exatamente quais comandos o cérebro está enviando. Do outro lado tem o EMG, que fica lá no chão de fábrica medindo a reação do músculo. Ele nos diz se o operário recebeu a ordem e como ele reagiu. Juntando os dois, a gente tem a história completa. E aqui entra o conceito mais importante de todos, a coerência córtico-muscular ou CMC. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse o sinal de uma rádio. Um CMC alto é um sinal limpinho, sabe? Som cristalino, sem chiado, a comunicação entre o cérebro e o músculo está perfeita. Agora, um CMC baixo é pura estática. A mensagem se perde no meio do caminho. E essa rádio cérebro-músculo não tem uma estação só não, ela opera em várias frequências. A banda beta, por exemplo, é ideal para manter uma contração estável, tipo segurar um peso, é uma marcha constante. Já a banda gama é o modo turbo, que entra em ação para movimentos rápidos, explosivos de alta intensidade. E é exatamente aqui que a história dá uma reviravolta digna de filme. Porque quando os cientistas foram medir essa clareza do sinal durante a fadiga, todo mundo esperava uma coisa óbvia. O sinal ia ficar cada vez pior, com mais estática, né? Mas, para surpresa geral, não foi bem isso que eles encontraram. E olha só a dimensão da investigação. Imagina ter que analisar mais de 3.000 estudos científicos. É tipo procurar uma agulha num palheiro gigantesco. E no final, só 15 desses estudos tinham as pistas que eles precisavam. E o que essas pistas mostraram foi um paradoxo total. O que eles descobriram foi que, em algumas situações, conforme o músculo ia cansando, o sinal entre o cérebro e ele ficava, na verdade, mais forte, mais claro. Em outras, acontecia o esperado e o sinal enfraquecia. Peraí, como assim? O sinal aumenta e diminui? Que confusão é essa? A resposta, como em toda boa história de detetive, não estava na pista óbvia, mas nos detalhes. A chave para resolver esse mistério todo era olhar o contexto em que a fadiga acontecia. A questão não era se o sinal mudava, mas por que ele mudava de um jeito ou de outro. De repente, pequenas variáveis se tornaram gigantes. A intensidade do exercício fazia toda a diferença. O tipo de contração, segurar um peso parado ou levantar e abaixar esse peso, mudava tudo. Até o grupo muscular que estava trabalhando, se era o braço ou a perna, influenciava se o sinal ia ficar mais forte ou mais fraco. Vamos pegar um exemplo bem claro, a intensidade. Em tarefas mais leves, de baixa intensidade, o sinal cérebro-músculo geralmente aumentava. É como se o cérebro estivesse aumentando o volume do rádio para garantir que o músculo não perdesse o ritmo. Já nas tarefas de altíssima intensidade, tipo um sprint, o sinal despencava. Parecia que o sistema todo estava sobrecarregado. O modo da contração também é crucial. Manter um peso parado de forma contínua gera um estresse constante no sistema. Agora, se a tarefa é intermitente, tipo levantar e abaixar, isso dá microsegundos de descanso para o sistema em cada repetição. E essas pausas minúsculas são o suficiente para o cérebro recalibrar e mudar completamente a estratégia de comunicação. Tá. E o que tudo isso quer dizer no final das contas?
A conclusão é, de verdade, revolucionária. A fadiga não é uma falha na comunicação, é uma reorganização da comunicação. O sistema nervoso não está pifando, ele está se adaptando de forma inteligente. Ou seja, quando o sinal enfraquece, não é o cérebro desistindo. Pelo contrário, é uma estratégia genial de eficiência. O cérebro basicamente pensa, ok, essa tarefa aqui é simples e repetitiva, não preciso ficar supervisionando o tempo todo. E aí, ele delega a função por os reflexos automáticos da medula espinhal. É literalmente ligar o piloto automático para economizar energia mental. E quando o sinal fica mais forte? Bom, essa é outra estratégia para outra situação. Aqui, o cérebro percebe que o músculo está começando a falhar e, em vez de largar a mão, ele dobra a aposta. Ele envia reforços, grita mais alto, fortalece o sinal para manter a força e a estabilidade a qualquer custo. Então a grande sacada é essa. A fadiga não é um interruptor de liga e desliga. É um processo inteligente, dinâmico. O cérebro não está simplesmente se desconectando. Ele está mudando ativamente a estratégia de controle em tempo real, se adaptando à tarefa, à intensidade, ao nível de estresse. E isso muda a nossa perspectiva toda, não é? A fadiga deixa de ser um sinal de fracasso para se tornar um sinal fascinante da inteligência do nosso corpo. No fim, a pergunta não é se o cérebro desiste, mas sim como. Ele, de forma brilhante, escolhe continuar essa conversa.